vez, sejam todos bem-vindos a este nosso canal Kardecizando, canal esse de pequenos estudos da doutrina dos Espíritos, conforme temos dito e repetido várias vezes. Eu quero dizer para você o seguinte: o estudo do livro dos Espíritos é assim, é como se fosse um avião que decola, se estabiliza, entra na sua rota e vai calmamente, tranquilo, de repente entra em zonas de turbulência, sacode para lá, sacode para cá, até sair daquela zona de turbulência para se acalmar de novo e o voo seguir tranquilamente. Ou como um navio que está navegando em alto mar, daí a pouco é colhido por uma tempestade violenta em determinada região do oceano ali, Atlântico ou Pacífico, balança para lá, balança para cá, a água entra por todo lado, mas ele se estabiliza e segue em frente, a onda passa e a calmaria volta. Então, o estudo do livro dos Espíritos é mais ou menos assim. De vez em quando temos perguntas que Kardec fez que para levar a gente para essa zona de turbulência, para balançar com a gente mesmo e balançar com todos os nossos neurônios, para a gente parar e pensar, e esse é exatamente o objetivo. É exatamente isso que a doutrina dos Espíritos quer, que a gente avance um pouco mais na nossa jornada evolutiva, rumo à descoberta da verdade libertadora do Pai. E isso demanda raciocínio, demanda estudo, né? Mas que vale a pena, né? Então, aqui são pequenos estudos, mas quem quiser sabe onde se aprofundar. Antes de mais nada, eu quero pedir a todos os irmãos, principalmente a você que é novo no canal, que não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aquele botãozinho de inscrito e aquele botãozinho de todas. Só assim vocês serão notificados pelo YouTube das novas palestras que a gente vai liberando por aí. Muito bem. Então, eu vou adentrar aqui nessa pergunta 7.9, que ela vai causar um pouquinho de turbulência, mas vale a pena. Vamos ver. Kardec disse assim: pois que há dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente é um, e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Olha a perguntinha, bem complicada, bem complexa, mas não é muito difícil de entender, não. A resposta, taxativa. O Espírito disse assim: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Olha bem, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época, repetindo, e o modo por que essa formação se operou é que desconhecemos. Ou melhor, que são desconhecidos. Todos nós já sabemos, os Espíritos falam o tempo todo, que muitas coisas, nem eles têm as respostas, porque estão naqueles segredos de Deus guardados nas dobras da eternidade do Pai. Então nem eles têm acesso ainda. Pelo menos essa pleiade de espíritos superiores que veio nos trazer essa doutrina maravilhosa. Muitas coisas nem eles sabem e eles falam o tempo todo aqui. Tá? Então não é desmerecer nada, não. É porque muitas coisas estão no segredo do Pai. Como todas as religiões da Terra também dizem isso, não é mesmo? Então, muito bem. Então nós vimos aqui o espírito, vamos falar os no plural, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Aí, quando a gente vê isso aqui, a gente tem que voltar para uma pergunta anterior, que é a pergunta de número 72. Olha bem o que ele disse aqui. A pergunta de número 72. Vamos voltar. A 79 ele está afirmando aqui na 79, no seio da pergunta 79. Está afirmando aqui, ó, na resposta: os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Bom, aqui diz: qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. A fonte da inteligência. Está dizendo aqui, a inteligência universal. De onde podemos concluir, meus irmãos, que existe uma fonte de inteligência como algo individualizado em algum canto, em algum lugar. Só Deus o sabe. Está claro aqui. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos.
a inteligência universal. E quando a gente volta lá na pergunta 23, em vez assim, vamos lá na 23. Na 23 diz assim: que é o Espírito? Que é o Espírito? A pergunta número 1 desse livro diz: que é Deus, né? Essa 23 já perguntando: que é o Espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. E a inteligência desse princípio inteligente do universo, ele busca na fonte universal. A inteligência universal, a fonte da inteligência, que é a inteligência universal. Então, meus irmãos, como isso se dá, a gente não sabe. Na doutrina dos Espíritos não tem uma resposta taxativa para isso. Sabe que Deus faz o Espírito e o leva lá nessa fonte de inteligência universal e ele absorve de alguma coisa ali, um pouco de inteligência. Como é que é isso? A doutrina dos Espíritos não tem a resposta. É assim que Deus faz. E bem tolo é qualquer um que acreditar em alguém que disser assim. Não é assim que Deus faz. Deus chega lá, pega lá um processo qualquer, faz um homem, faz um espírito, né? Leva lá nessa fonte e dá um banho nele lá e ele absorve mais ou menos alguma coisa dessa fonte universal. E isto ninguém sabe. E eu não tenho a minha pretensão aqui de tentar dizer para os senhores. O máximo que eu posso dizer é isso que eu também estou entendendo aqui. Em algum momento, consoante com a vontade de Deus, nosso Pai, o Espírito se individualiza. Ele se individualiza. Pergunta 79, volta nela. Os Espíritos são a individualização do princípio inteligente. Entenderam isso aí? Desse princípio inteligente que começa agora a ser algo assim também individual, mas que é a fonte da inteligência. Então, a partir do momento que o Espírito se individualiza ali, ele passa a ser uma personagem diferente. Perceberam isso? Uma personalidade diferente. Adquire ali caracteres diferentes. Inclusive diz bem claro assim, ó: os Espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente, ele existe de todo o tempo. Ele nunca acaba. E Deus nunca para de criar. E o Espírito, então, o quê? É uma individualização desse princípio inteligente. Se são partes desse princípio inteligente que vai se individualizando, nós não podemos afirmar. Eu não tenho essa pretensão. Se nem Kardec, nem os Espíritos da Verdade, nem o Espírito da Verdade afirmou, não serei eu que terei a pretensão de afirmar isso. Mas a gente começa a pensar. Olha a turbulência aí nos nossos neurônios. É muito importante ouvir e pensar. Os irmãos que tiverem interesse vão adquirir o Livro dos Espíritos e vão cair sobre essas perguntas aqui, todas elas. Vai uma vez, volta, 10, não tem importância, não tem pressa. Se não entender, leia 100 vezes. Esse livro nós estudamos lendo há 40 anos. E eu até hoje não consegui abstrair uma resposta taxativa. Por quê? Nem os Espíritos superiores deram essa resposta. Beleza? Mas o fato é esse aqui. Os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, posto que, ao mesmo tempo, são dois os elementos gerais do universo. O elemento inteligente, olha o elemento inteligente, olha a fonte universal de inteligência aí, e o elemento material. Ponto. A partir de algum momento, o espírito se individualiza dentro desse princípio inteligente. Olha bem, ele se individualiza dentro desse princípio inteligente e aure a sua inteligência dentro dessa fonte universal de inteligência. É tudo que sobre isso nós podemos falar pelo momento, no momento. Mas não se preocupe, muita coisa mais ainda está por vir. Nós vamos ver no final do Livro dos Espíritos essa afirmação. Na pergunta 80, Kardec perguntou assim: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos?
Ele quer saber o quê? Deus um dia foi lá e criou bilhões, trilhões, tribilhões, quintrilhões de espíritos? Ou Deus nunca parou de criar? Essa resposta foi definitiva. É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ele pergunta, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É como se perguntar assim, um espírito pode gerar outro espírito? Vai bem. Um espírito pode dar origem a outro espírito? Um casal de espíritos pode, de alguma forma, dar origem a um outro espírito? Essa foi a pergunta. E a resposta, não, né? A resposta não fosse não, mas diz assim, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem dos espíritos é mistério. Então, quando nós vamos lá na Bíblia, a gente vê uma forma que está lá na Gênesis, mas com certeza os irmãos das demais denominações religiosas hoje já sentem que não foi daquela forma. Não insistem mais naquele pensamento. Aquela foi a maneira como alguém escreveu. Talvez assim, dando um limite para os homens daquela época. Assim como o Espírito da Verdade, eu quero ver que mesmo que eles saibam a resposta, eles não nos deram. Eles não falavam para a gente assim, taxativamente. Por quê? Por ordem de Deus, naturalmente. Só vão até aqui. Aí eles vão humildemente, eles falam assim, isso aqui é mistério. Muitas coisas nem nós ainda sabemos, né? Então nós não temos que ter a pretensão de saber tudo. Temos sim que ter a pretensão de caminhar. Nesse sentido, caminhar. E não ficar lá atrás, parado, no tempo e no espaço, bem atrás, acreditando numa coisa que a ciência já provou que não é bem por aí. Tanto da criação como da criação do homem, quantos dias Deus criou o mundo, não podemos mais ficar naquele princípio, né? Muito bem. Então, é o que eu tenho a dizer para os senhores hoje, meus irmãos. Como eu disse, uma turbulência muito grande foi criada em vossas mentes. E outras vão ser também. Nós vamos nos defrontar aqui com perguntas e respostas simples, diretas, objetivas, de tradução literal. Leu e entendeu. Mas vai ter coisa aí para frente que nós vamos ter que pensar muito. Por enquanto, eu agradeço a Deus, agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, abençoe seus familiares e, mais uma vez, fiquem todos com Deus.